Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem e fomentar o empreendedorismo mundo afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Estamos começando mais um podcast empreendedor e hoje recebendo um monstro do empreendedorismo, o Carlos Tristan. O Carlos é CMO e cofundador da Squid, uma empresa de marketing de influência que atua no planejamento e execução de campanhas com influenciadores. A Squid é a primeira plataforma, galera, de marketing de influência no Brasil, especializada em micro-influenciadores. A missão deles é usar a especialidade dos criadores de conteúdo para humanizar a comunicação das marcas. Então, naturalmente, que o Carlos ele veio falar com a gente sobre o poder do marketing de influência. Eu acho que é uma pessoa que tem tudo a ver para falar sobre isso. A Squid é uma startup que está crescendo muito, inclusive é uma das 100 startups para a gente olhar agora em 2019. Qual é esse ranking mesmo que vocês foram eleitos, Carlos? Oi, Eduardo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Esse é um ranking feito em parceria com algumas empresas e a Pegni é uma delas. Não chega a ser uma competição, é um levantamento de especialistas do mercado que veem quais startups estão chamando a atenção, desde os números de tração do negócio, faturamento. E esse ano de 2019 saiu a lista faz um mês ou 2 meses, se não me engano. E a gente está na lista, saiu no ano passado também, 2018. Isso é super legal, que é uma motivação para continuar crescendo, continuar no desafio do dia a dia, empreendendo e conquistando novos mercados. Fantástico, meu velho. E vale lembrar também que o Carlos ele tá voltando agora aí de uma passagem por Londres, onde ele foi representar a Squid no final do Latam Edge Awards, então uma premiação de empresas inovadoras de tecnologia. Então, cara, nós vamos ter uma conversa hoje fantástica sobre algo que as pessoas ainda não estão explorando muito, então acho que vai agregar muito para você, nosso ouvinte. E, Carlos, então, cara, muito obrigado por estar reservando o teu tempo aqui para conversar conosco. A gente sempre começa o podcast contando um pouquinho da história do entrevistado. Então, eu queria saber, Carlos, como é que foi a fundação da empresa? Conta um pouquinho da tua trajetória de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Que legal, obrigado de novo, Eduardo. E até puxando o ponto que você levantou em relação à viagem de Londres, é um ponto legal de fazer o link, porque a Squid foi fundada no finalzinho de 2014 e comecinho de 2015, eu e meu sócio Felipe. Somos 2 engenheiros civis, você também é engenheiro. É verdade. Tu vê, né, como a gente faz engenharia, se rala lá, né, Carlos? E aí vai fazer outra coisa depois. Você aprende a se virar sozinho, aprende a ter desafio e como você consegue superar aquilo, né? E eu e o Felipe, 2 engenheiros civis, e hoje a gente está empreendendo e crescendo nesse mercado de publicidade, é um fato super legal. Acho que até independe muito da sua formação, quando você quer empreender, de entrar num mercado diferente. Todo mercado tem um desafio que você consegue criar um projeto, criar um negócio, que você consiga trazer uma solução, trazer uma inovação, que nem sempre precisa ser uma startup, mas é uma solução que de alguma forma você resolve um problema. Então, acho que com motivação, isso sempre teve bastante no nosso cerne. Da Squid, que você perguntou da nossa história, que nem eu comentei, a gente fundou no finalzinho de 2014 e comecinho de 2015. Era nosso primeiro ano de formado, então a gente não tinha dinheiro para sair empreendendo e conseguir pagar o nosso salário. Então a gente entendeu que para conseguir ganhar alguma notoriedade, a gente precisava de um dinheiro de algum investimento. Entendendo isso, a gente começou a estudar o que tinha de programas de incentivo e a gente viu o Startup Brasil. É um programa de incentivo do governo federal via Ministério da Ciências e Tecnologia e Inovação, que era um programa semestral, na verdade, um edital que você aplicava, você enviava seu modelo de negócios, que era avaliado por uma banca. Uma vez que você passasse nessa banca, então, se eu não me engano, no nosso ano foram mais de 800 empresas que aplicaram, 50 ficaram nessa fase
nessa segunda fase que a banca avaliou e selecionou como um dos projetos mais inovadores do Brasil de 2015, no nosso caso. E depois, com essa banca, a gente tinha que negociar com uma aceleradora, ou seja, o aporte do governo, que era um aporte de R$200 mil, vinha via uma negociação que a gente teria que fazer com uma aceleradora, que no nosso caso a gente negociou com a UOL, que é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com eles no comecinho de 2015. Então, esse foi um dinheiro que conseguiu fazer com que a gente largasse o emprego para que começasse a empreender. E até é um ponto engraçado que quando antes eu trabalhava numa consultoria estratégica, uma consultoria boutique aqui de São Paulo. Meu primeiro projeto foi uma startup, eu não conhecia desse mercado, eu sou formado em engenharia civil, trabalhei com construção civil, e quando eu entrei nessa consultoria, meu primeiro projeto foi uma startup. Eu comecei a entender um pouco desse mercado, de criar novos modelos, um modelo mental diferente, muito focado naquele Lean Startup, né? Testa, aprende, erra, testa, aprende, erra, e a gente criou essa solução para que a gente conseguisse entrar no mercado de publicidade. Então, eu e o Felipe, a gente aplicou para o Startup Brasil, foi selecionado e começou o negócio. Só que a gente não tinha dinheiro, levantou o dinheiro do Startup Brasil, e pra gente foi fundamental você focar 100% no negócio, até porque eu tinha um irmão de um amigo meu, trabalhava numa empresa muito grande aqui de São Paulo, uma startup muito grande, chama Scoop, não sei se você conhece. Não conheço, mas já anotei aqui, depois eu vou pesquisar. Legal. É uma startup aqui de São Paulo que ele era COO na época, e quando eu comecei a fundar a Squid, não tava 100% seguro, não era um mercado que a gente conhecia, e em paralelo à Squid eu tava tocando outros negócios, fazendo projetos de consultoria na pessoa física, só que ele me deu uma dica que foi super importante no sentido de, cara, quantas startups nascem e quantas dão certo? Das que dão certo, você acha que o empreendedor não estava 100% no negócio? Então isso foi uma motivação a mais para que eu e o Felipe a gente focasse 100% na Squid, em como que a gente vai conseguir entrar nesse mercado. A gente não era do mercado, não conhecia as pessoas do mercado. Como a gente vai criar uma solução para que as marcas contratem o nosso serviço? Então foi uma motivação desde o dia zero, conseguimos levantar o dinheiro, a gente ficou full time e a gente começou a ir para o mercado, conversar muito com as agências de publicidade que tinham as verbas de mídia das marcas. Então, como que a gente consegue criar uma solução que a gente consiga gerar valor na cadeia? Então, acho que esse foi o comecinho do nosso trajeto. E, Carlos, tu estava me contando ali que tu foi bastante influenciado por uma empresa da Grã-Bretanha, né, de Londres. Conta um pouquinho pra gente essa parte. Isso, aí. Perfeito. Então, agora em 2019, a gente participou do Latam Edge Awards, que é um prêmio da América Latina, patrocinado pela Deloitte aqui no Brasil. E a gente foi lá para Londres apresentar a Squid, e o engraçado é que a Squid nasceu de um case, de uma marca londrina. Eu e o Felipe, quando a gente começou a ler um pouquinho mais sobre o mercado de publicidade, a gente viu uma campanha da Burberry, aquela marca inglesa de roupas, e eles, em 2009, foram lançar o e-commerce deles, só que ao invés de usar fotos de modelos e atrizes, eles incentivaram que os clientes enviassem fotos deles usando os produtos, porque é muito mais autêntico, muito mais real você entrar num site e ver uma pessoa parecida com você e você querer comprar aquele produto. E quem eram os embaixadores da marca eram as pessoas que eram fãs e tinham produtos da marca. Então, pra gente, fez muito sentido. E na nossa cabeça, por que as marcas não humanizam a comunicação delas através dos próprios clientes? Então, essa foi a nossa motivação de um case londrino, que depois de 5 anos a gente foi para Londres apresentar a Squid, motivado por um case de lá. Então isso foi super legal. Cara, que legal. Isso aí mostra muito, né, Carlos, a capacidade do empreendedor de fazer conexões, né? Fazer conexões, enxergar ali uma campanha que a Burberry fez e, poxa, por que a gente não faz disso um negócio aí, entendendo que já existe essa demanda? Nossa, parabéns, velho. Eu acho muito legal isso. E já dá um espaço pra gente começar a falar um pouquinho mais do Tecnês, né? Na parte mais técnica do negócio de vocês. E eu separei algumas perguntas aqui, Carlos. E a primeira delas, a gente falar, eu dei uma estudada sobre a Squid, e vocês falam muito na empresa em tornar o marketing mais autêntico, né? Como é que você entende que o marketing de influência, ele é diferente do marketing convencional? Como é que a gente consegue transformar o marketing mais autêntico nas tuas palavras? Legal, perfeito. Na nossa visão, por que o marketing de influência funciona é porque são pessoas contando histórias para outras pessoas. Então, deixa de ser a marca falando dela, incentivando com que as pessoas consumam um produto ou serviço, e você parte do pressuposto que são pessoas compartilhando
histórias sobre uma marca e são pessoas que acreditam naquele produto. Então, por exemplo, eu, Carlos, gosto de uma marca de cerveja e eu vou falar de uma marca de cerveja que eu tenho afinidade, que eu consuma e que eu recomende. Então, a partir disso, você consegue passar uma mensagem de uma forma muito mais humana, muito mais clara de pessoa para pessoa. Então, esse é o ponto fundamental. Desde a criação da Squid, quando a gente falava nesse case da Burberry, que quem divulgava a marca eram os próprios fãs, nesse caso não eram influenciadores digitais, no sentido de eles tinham um número de seguidores alto nas redes sociais e por isso influenciavam pessoas, mas eram pessoas fãs de marca. Então, hoje, quando a gente desenha a pirâmide da influência, a base dela, a gente coloca isso. Quem são os brand ambassadors? Quem são as pessoas que são fãs daquela marca, ainda não tem um número relevante de seguidores, mas estão super dispostos a participar, co-criar, trabalhar com aquela marca. Então, esse marketing boca a boca, pessoas contando história para as pessoas, é uma coisa que a gente acreditou e foi a nossa tese desde o dia zero e ainda até hoje. A gente acabou de fazer o lançamento da nossa nova marca, tanto visualmente, mas muito mais forte de posicionamento, e nosso mantra, vamos falar assim, nosso manifesto é o Power to the People, ou seja, o que a gente incentiva é que novas e diferentes vozes têm que ser ouvidas, e no momento que a comunicação está mudando, a forma de consumo, acho que produtos e serviços no geral está mudando, mas a mensagem das marcas para as pessoas está mudando para uma linha muito menos top-down, ou seja, as marcas passando a mensagem, mas para uma linha que as marcas constroem junto com as pessoas, constroem junto com os fãs dela, qual que é a mensagem, quais são os valores e propósito dela. Cara, demais. E até o Power to the People, vocês criaram uma lista ali no Spotify, né, para o pessoal que gosta de música, né? Isso, na que a gente tá de conseguir usar novos canais, novas plataformas, a gente tem vontade também de criar nosso podcast. Quando a gente criar, a gente já tem você, lógico, como um potencial participante nosso, mas como que a gente consegue criar conteúdos nas plataformas que as pessoas consomem hoje para passar a mensagem? E muito do Power to the People, se eu falo para as marcas que elas têm que humanizar a comunicação delas e co-criar com as pessoas, eu tenho que ter o mesmo posicionamento. Então, tanto no nosso blog, rede social, podcast, Spotify, a gente incentiva que não só a Squid crie conteúdo para os ouvintes dela, ou para os leitores, mas que a gente traga as pessoas, traga esses influenciadores para co-criarem junto com a gente, para criarem conteúdo junto com a gente, ou seja, não é uma coisa que eu vá definir e impor para as pessoas, mas uma coisa que eu vou co-criar entendendo quais são as dificuldades que o influenciador tem e quer ajudar ele a crescer, ou o que uma marca quer de ajuda para poder desenhar uma estratégia de comunicação para ela. Pô, cara, não preciso nem dizer que pode contar comigo aí, quando quiser ajuda no podcast, sou o primeiro da fila, hein? Quero ser o primeiro da fila a participar dessa inauguração, com certeza. Combinado. E Carlinhos, pra gente dar continuidade, eu queria saber se vocês participam da criação dos conteúdos junto com os micro-influenciadores e com as empresas. Como é que vocês fazem esse processo de criação das campanhas, que é muito do core Legal. Business de vocês? Não, Eduardo, é uma pergunta super importante, porque a partir do momento que eu falo para as marcas usarem as pessoas como embaixadores, ou seja, como porta-vozes da marca, se eu quero passar uma mensagem que você mesmo comentou da autenticidade, quero passar uma mensagem autêntica, eu tenho que dar liberdade criativa para o influenciador ou criador de conteúdo, ou seja, existe um direcionamento de como o conteúdo deve ser, no sentido de qual o formato, se é um post no Instagram, se é um story, se é um vídeo no YouTube, qual que é o direcionamento, a pessoa tem que mostrar o produto ou não tem, a gente ajuda muito as marcas nesse planejamento, tanto de execução da campanha, mas muito desenhando qual o formato que eu vou interagir com essa rede de influenciadores. Se eu falo de micro-influenciadores, não vai ser uma pessoa na campanha, vão ser 10, 20, 50, 100 pessoas, como que eu crio esse direcionamento e do's and don'ts, e também dá liberdade criativa, porque o influenciador, ele criou a base de seguidores dele a partir da mensagem que ele cria e a forma de conteúdo que ele se relaciona com os seguidores. Se ele passa uma mensagem de uma forma quadrada, que a marca, vamos supor, direcionou e não deixou essa liberdade criativa, a mensagem não vai passar de forma natural, não vai ter um engajamento, não vai funcionar nem para a marca, nem para o influenciador. Então a gente trabalha muito defendendo para as marcas deixarem essa liberdade criativa dos influenciadores, porque é isso que funciona, e direcionando, lógico, o influenciador de qual é a expectativa da marca com aquela campanha. Por exemplo, lógico, não pode ser racista, não pode, tem vários direcionamentos, não pode falar do concorrente, mas a gente incentiva muito essa autenticidade e capacidade, na verdade, criativa que essas pessoas têm de criar um conteúdo diferente, que vai engajar, um conteúdo bonito e que vai passar a mensagem que a marca tá querendo. Então, Carlinhos, me surgiu agora uma pergunta que eu acho muito legal essa autenticidade que tu entrega para os micro-influenciadores de criarem as campanhas, né?
E como é que fica todo aquele histórico, né, das grandes agências fazendo as campanhas e agora tu entregar essa responsabilidade nas mãos dos micro-influenciadores? Como é que tá sendo o resultado disso? Cara, essa é uma pergunta muito boa também, porque eu gosto de fazer a analogia da propaganda lá atrás, né? Como funcionava. Existia um garoto ou uma garota propaganda, por exemplo, a Xuxa, que vai falar de um produto, o Monange, e para isso, ela, garota propaganda, faria-se uma gravação do conteúdo através de uma produtora, ou seja, alguém gravaria esse vídeo, esse comercial, que seria veiculado em algum lugar, por exemplo, na Globo. Hoje o influenciador, ele é o criador do conteúdo, ele é o garoto propaganda, ele é o distribuidor do conteúdo, ou seja, ele vai compartilhar aquele conteúdo na rede social dele. Então, ele é uma microagência, ele sabe criar um conteúdo, ele sabe passar a mensagem de uma forma diferente que vai engajar as pessoas daquela mensagem que a marca está querendo passar. Então é isso que funciona, é isso que as pessoas têm que ver quando querem desenhar uma campanha com influenciadores, é olhar esse influenciador ou criador de conteúdo, é muito mais do que só o Instagram ou a postagem ou o upload do vídeo que ele vai fazer no YouTube, mas ver ele como uma pessoa que ele é potencialmente uma pessoa que vai conseguir desenhar um planejamento de uma campanha, de como que eu vou passar a mensagem, ele vai fazer o vídeo, vai fazer a foto, e essa diversidade de trabalhar com várias pessoas em formatos diferentes, dando essa liberdade, é o que dá resultado. Hoje, que você perguntou, as agências de publicidade contratam muito o nosso trabalho para uma campanha de alguma marca que elas têm. E essa liberdade criativa que a gente dá para os influenciadores é uma construção que a gente vem fazendo, é uma metodologia que, na verdade, a gente criou, que a gente vem defendendo no mercado. Então, hoje em dia é super aceito, é uma coisa que funciona muito bem para as campanhas que a gente trabalha. Cara, eu acho demais isso, Carlinhos, porque quando tu entrega na mão do micro-influenciador, não fica aquele texto ou aquele vídeo engessado, sabe? Você pensou não sei o quê, você está tendo algum problema com tal, fica um negócio muito mais espontâneo e eu acho que faz todo sentido. Obviamente, né, deve ter gente nessa cadeia aí que não ficou muito feliz, mas tu tá dizendo agora que as próprias agências estão te contratando, então isso aí é fantástico. É, porque cada vez mais a demanda por marketing de influência existe já há um tempo, até quando a gente começou a desenhar a nossa solução, a entrega que a gente tem hoje, que foi ali para o final de 2016, começo de 2017, no mercado de influência falava-se muito dos macro-influenciadores, os celebridades, que são as pessoas que você sabe, por exemplo, eu quero falar de gastronomia, tenho aquela pessoa famosa que eu sei quem vai ativar. Só que quando você vai para uma linha de trabalhar com micro-influenciadores, ou seja, são pessoas que tenham, na classificação da Squid, pessoas que tenham até 100 mil seguidores, que muitas delas não vivem do canal dela, mas que é uma pessoa que cria conteúdo, que tem um número de seguidores relevante, de como que ela vai passar essa mensagem. Então, para trabalhar com esses micro-influenciadores, a gente sempre recomenda trabalhar com volume. Então, vou trabalhar com 5, 10, 20, 50 pessoas numa campanha para conseguir passar essa mensagem. E o legal do micro-influenciador é que ele consegue conectar a marca com a comunidade dele. Então, porque ele criou uma base de seguidores que seguem ele por causa, por exemplo, o Eduardo fala sobre empreendedorismo, então vou seguir ele por causa disso. O Lucas fala sobre gastronomia, vou seguir ele por isso, e não porque ele é famoso. Então, essa capacidade que eles têm de passar essa mensagem e ter essa comunicação de nicho funciona muito bem. Perfeito, meu velho. E, cara, a gente falou ali sobre o tamanho dos micro-influenciadores e tal, a quantidade de seguidores, e aí surge a dúvida, né, que como é que é possível, Carlinhos, monitorar essas redes, as redes sociais que vocês utilizam. Até acho que antes dessa pergunta, cabe perguntar quais são as redes sociais que vocês usam. Isso tudo faz parte do estudo para entender onde é melhor jogar a informação ou não? Isso, cada rede social tem uma estratégia. Então, as redes sociais que a Squid, pelo menos, mais ativa hoje são Instagram, YouTube, e depois vem o Pinterest e Twitter. Facebook, cada vez menos. E depende muito da estratégia, por exemplo. E como a Squid foca muito no conteúdo, ou seja, qual que é a mensagem que aquele influenciador vai passar, mas que está atrelado a uma imagem, a um vídeo produzido por ele, o Instagram e o YouTube funcionam muito bem e é a rede mais demandada, são as redes mais demandadas do nosso lado. Então, o formato, o tempo de conteúdo, a gente ajuda a marca a desenhar isso, mas as redes mais relevantes hoje são Instagram e YouTube. Olha aí, galera, que está nos escutando aí, cabe a deixa do Carlinhos aí, ó. Instagram e YouTube são as redes mais procuradas. Então, para quem aí está empreendendo, está começando seu próprio negócio, se for escolher uma rede para se posicionar, vale a pena levar isso como uma grande dica que o Carlinhos está trazendo. E Carlinhos, outra pergunta é, então, voltando para aquela outra, como é que é possível, como é que vocês conseguem na Squid monitorar essas redes para verificar de fato as interações que acontecem entre o público, as empresas e os micro-influenciadores? Como é que isso acontece? Legal. A gente desenvolveu uma tecnologia desde a nossa fundação ali no finalzinho de 2014, que a Squid está conectada às APIs das redes sociais, ou seja, eu tenho uma tecnologia que está conectada ao Instagram, ao YouTube. Então, a partir do momento que eu vou colocar uma campanha no ar, a gente, tanto para identificar o influenciador, para recrutar ele, para mensurar
os números de uma campanha, quantas vezes ele postou, número de alcance, impressões, métricas, se vendeu ou não. Tudo isso a gente consegue porque a gente tem uma tecnologia que está integrada às redes sociais. Então, são APIs públicas que as redes têm, que o nosso time de tecnologia desenvolve para sempre consumir informação dessas redes sociais. E existe alguma métrica já, assim, pré-estabelecida? Tipo, vocês prometem um certo tipo de engajamento ou é mais por resultado final apresentado? Entendi. No formato que a Squid trabalha, que eu comentei, muito focado no conteúdo, a gente não promete um resultado, nem seja de métricas de mídia, como se fosse alcance, nem métricas de venda que eu me comprometa a um ROI que aquela campanha vai ter. Depende muito do objetivo da campanha. O que a gente consegue fazer são estimativas. Por exemplo, eu vou trabalhar com 50 micro-influenciadores de Porto Alegre que falem de cerveja artesanal. Como a gente já lançou mais de 1.500 campanhas, a gente tem muita informação e muito dado. Então, para um segmento específico, para uma região específica, para o número de influenciadores, micro-influenciadores, a gente passa uma estimativa de alcance e impressões que aquela campanha pode ter. Mas a gente não se compromete ao resultado final. O nosso modelo de negócio varia com o número de influenciadores que a gente vai ativar, qual rede social, tudo isso no planejamento. Mas a entrega, como são pessoas compartilhando mensagem, não tem como eu prever quantas impressões, quantos cliques, vendas aquele influenciador pode gerar. Mas a gente consegue ter estimativa porque, como a gente é tecnologia, a gente tem muito dado dentro de casa, a gente consegue passar essas estimativas para o cliente. Perfeito, Carlinhos. E eu acho que quem está nos escutando deve estar pensando, principalmente se for um micro-influenciador, né? Se vocês têm algum tipo de remuneração para esse micro-influenciador, como é que funciona isso? Como é que são as métricas que vocês utilizam, né? Porque, como tu disse, são pessoas que têm aí até 100 mil seguidores, mas como é que... Ou mais, né? Não sei. Mas como é que ficam aqueles que têm 10 mil, 50 mil? Tem alguma relação nisso? Eu gosto dessa parte porque, tu sabe, nós engenheiros, né? Números a gente gosta. Não, perfeito. A gente trabalha sempre por campanha. Por exemplo, eu fechei uma campanha com uma marca, eu vou ativar 20 pessoas. Toda campanha que a gente vai ativar um influenciador, sempre existe uma remuneração financeira que a gente vai dar para aquela pessoa. Então, quando eu vou recrutar uma pessoa para uma campanha, por exemplo, Eduardo, tô com uma campanha aqui de uma marca, você vai ter que fazer pelo menos 2 posts no seu feed, 8 stories e fazer algum upload de vídeo no YouTube, você vai ganhar, por exemplo, lógico, estou falando um valor aqui, você vai ganhar 5 mil reais. Aí você lê esse regulamento, que é tudo que a nossa tecnologia faz, e dá o aceite ou não na campanha. Dando o aceite, a nossa plataforma começa a monitorar você, pegar todas as suas informações e dos outros influenciadores que estão participando da campanha para passar um resumo geral e individual para o cliente do que está acontecendo. Perfeito, Carlinhos. Ficou super bem explicado. A gente já falou sobre alguns dos diferenciais da plataforma, mas se a gente pudesse falar um pouquinho mais da plataforma em si, qual é o grande diferencial dela, como é que ela funciona, se tu puder separar, né, para os micro-influenciadores e para as empresas, como é que funciona a plataforma? Legal, é bem legal separar nesses dois públicos, porque tem tantos influenciadores que conseguem se cadastrar com a gente, então se alguém quiser se cadastrar, se é um influenciador ou quer ser um influenciador e quer se cadastrar na nossa plataforma, é só entrar no nosso site, que é squidit.com.br, tem uma área de torne-se um influenciador para que a pessoa se cadastre. Então, o primeiro passo, já falando dos diferenciais nossos, quando o influenciador vai se cadastrar com a gente, ele faz um social login, que é como se fosse um opt-in com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, depende da rede social, para que a Squid consiga entender os números daquela pessoa. Então, depois de fazer esse opt-in, ela vai completar um cadastro para que eu tenha mais informações daquela pessoa, porque a partir do momento que eu receber um briefing de uma campanha, eu vou saber ativar você, Eduardo, para aquela campanha. Então, os influenciadores se cadastram, têm acesso a uma plataforma que a gente chama Hub do influenciador, que ele acessa as campanhas que ele já participou ou as oportunidades que tem para ele participar, vê o regulamento da campanha, vê as métricas dele, a gente consegue criar um Media Kit automático para esses influenciadores. Então, a gente tem toda uma plataforma para ajudar esses influenciadores a profissionalizar e para que eles entendam mais das métricas deles, tanto no perfil como em alguma campanha que eles participem. Isso do lado do influenciador. Do lado do anunciante, a gente tem uma plataforma que atua em todos os processos com o cliente. O nosso modelo não é que eu licencio minha plataforma para um cliente usar. Eu fecho um projeto, eu fecho uma campanha para a marca e meu time, a gente tem um time de mais de 50 pessoas aqui em São Paulo, que a gente vai fazer o meio de campo entre as marcas e os influenciadores. Então, a gente une pessoas com tecnologia. E a nossa tecnologia, que é a pergunta que você fez, ajuda em todos os processos, desde identificar quem são os influenciadores a partir de um briefing que a marca passou, que a gente auxilia também no processo de recrutamento. Então, quem são as pessoas interessadas, quem são as pessoas que eu quero trabalhar, quem são as pessoas que toparam participar daquela campanha. E, por fim, analisar as métricas de postagem
postagens que aquele influenciador fez durante a campanha. Então, fez um post, fez um stories, fez todos os conteúdos, todos os dados, todas as métricas ficam salvas em tempo real para o cliente conseguir acompanhar o que está sendo compartilhado. Basicamente, é isso. Legal, legal. Tá super bem explicado, Carlinhos. E até para se ficou alguma dúvida para alguém que está nos escutando, Legal. Não, perfeito. A gente tem um cliente que a gente trabalha já há bastante tempo, e a gente começou via agência e hoje a gente trabalha direto com eles, que é a 99, o aplicativo de mobilidade. E a gente fez uma campanha no ano passado, final do ano passado, foi uma campanha que a gente trabalhou com 200 micro-influenciadores trabalhando simultaneamente para a marca. Então a marca estava lançando uma nova promoção, que era o Recalcula 99, e para isso ela fez várias ativações, desde TV, offline, Facebook, atuou em diferentes canais, e para trabalhar com os micro-influenciadores ela contratou o Squid, e a gente auxilia em todo o processo, desde o planejamento da campanha, como que eu vou usar os influenciadores, se eles têm que visitar um evento, como que ele vai falar dessa promoção, e a gente atua em todo o processo. E nesse caso, trabalhando com um volume muito grande de pessoas, só com tecnologia você consegue fazer essa gestão, o impacto da campanha foi muito alto, a gente teve quase 10 milhões de alcance, trabalhando com micro-influenciadores. Então, você consegue ter um volume grande de alcance, impressões, se você trabalhar com um volume grande de micro-influenciadores. Então, foi um case bem legal que a gente fez aqui em São Paulo no final do ano passado. E, Carlinhos, a plataforma já está com influenciadores cadastrados do Brasil inteiro, tu consegue ter um alcance nacional aí? Isso é uma demanda bem grande das marcas, porque cada vez mais a gente está defendendo projetos de diversidade com as marcas. A gente defende esse trabalho que seja não só regional, mas que seja a nível nacional. Então, hoje a gente tem influenciadores que a gente ativou desde São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Recife. Então, a gente consegue trabalhar a nível nacional, e trabalhando com micro-influenciador, já que ele fala de nicho, a gente consegue impactar cidades menores que fiquem no interior de um estado. Então, isso é muito legal. E a gente também já fez campanhas fora do Brasil. Então, a gente tem influenciadores do Paraguai, Argentina, México, Colômbia, Equador. Já fez campanhas. Como a gente está conectada às redes sociais, independe se o influenciador está cadastrado comigo, eu consigo identificar uma pessoa que é potencial para uma campanha e ativar. Então, até a gente tem um levantamento da nossa base, mais de tudo bem, 70% da nossa base hoje está na região sudeste, que é onde a gente mais ativa, mas mais de 5%, quase 7% da nossa base é do Nordeste, são pessoas que a gente ativa para campanhas regionais por lá. Então, isso é bem legal para trazer essa diversidade nas campanhas com as marcas. Não tenho dúvida, né, Carlinhos? Eu até podia te perguntar qual é os planos para o futuro, mas obviamente vocês estão pensando em atuar no mercado mundial, né? Isso, porque hoje em dia com as redes sociais e o poder que também o Brasil tem uma força em redes sociais que é muito grande. Então, mesmo quando a gente faz campanhas fora do Brasil, nível América Latina, ninguém tem um poder tão grande igual o nosso. Então, são mercados diferentes, mas como hoje, via rede social, a gente consegue ativar as pessoas, a gente consegue ir para fora do Brasil sem problema nenhum. Acho que acaba sendo até um defeito do empreendedor brasileiro de achar que o mercado brasileiro é tão grande que a gente acaba trabalhando só aqui. Então, essas campanhas que a gente fez nível fora Brasil foram demandas de clientes brasileiros que a gente fez, que tem escritórios fora, que a gente acabou ativando em campanhas por lá. É uma facilidade que a gente tem por trabalhar com as redes de conseguir sair do Brasil de uma forma fácil. Fala, empreendedores! Meu nome é Rafael e eu gostaria de saber a seguinte pergunta: qual é a melhor maneira de uma empresa encontrar um influenciador para o seu nicho? Legal, acho que o primeiro passo é que a marca faça isso e teste isso manualmente antes de contratar uma empresa especialista, que nem é o nosso caso, para que ela entenda o que funciona e o que não funciona. E acho que o primeiro passo é definir qual que é o objetivo da minha ação. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com um influenciador para que, vamos falar do funil de marketing, que ele gere só o awareness, ou seja, que as pessoas fiquem sabendo daquele produto, ou você quer gerar conversão? Então, definir o objetivo da ação e, num segundo passo, entender se aquele influenciador que você está trabalhando como porta-voz da sua marca, ele compartilha dos mesmos valores, propósito da sua marca. Lógico que você não vai conseguir saber isso olhando no Instagram, mas conversando com as pessoas, você vai conseguir entender se aquela pessoa compartilha dos valores da sua marca, ou seja, você vai trabalhar com uma pessoa que vai falar em nome
da sua marca. Então, é super relevante que você converse, entenda quem é essa pessoa, entenda o histórico dela, para que você trabalhe e esse trabalho seja um trabalho a 4 mãos que funcione para os 2 lados. Esse é o grande desafio da própria Squid, né, Carlinhos? É conseguir fazer esse match bem feito para não dar boi na linha aí, né? Não, perfeito, porque até um tema que surge bastante é o do brand safety, ou seja, a partir do momento que uma marca coloca uma pessoa para falar em nome dela, quem é essa pessoa? Qual que é o histórico dela? Ela tem algum histórico? Ela entrou em alguma polêmica? Ela consegue trabalhar numa situação de crise? Como que você vai conseguir usar aquela pessoa para co-criar com ela, para compartilhar uma mensagem para chegar na comunidade de seguidores deles? Então, isso é super relevante, a gente defende muito esse cuidado na hora de identificar quem são essas pessoas. Caramba, cara, eu nem tinha pensado nessa parte, assim, mais do lado corporativo, mas tu tem razão, né? Poxa, é uma pessoa que tá carregando o nome de uma marca. Já tivemos vários problemas com isso aí, inclusive lá nas épocas de Lava Jato e tal, tiveram atores que meio que fizeram propagandas e tal. Realmente, isso é uma coisa muito relevante, né, Carlinhos? Dá pra falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, não. Recentemente, o caso por exemplo, do Neymar na Copa América, o escândalo que ele teve nas redes sociais e as marcas trabalhando e planejando trabalhar com aquele influenciador durante a Copa América aqui no Brasil, foi um grande problema, porque ele se envolveu numa polêmica. Como que uma marca vai trabalhar com o influenciador se ele está reagindo de uma forma que a marca não compartilha daquilo? Então é muito importante que a marca entenda quem é aquela pessoa, qual que é o histórico daquela pessoa, para que você consiga ter certeza, ou pelo menos mitigar ao máximo, qualquer tipo de gestão de crise que você possa ter trabalhando com aquele porta-voz para você. Sensacional, Carlinhos. Muito bom. Uma baita de uma visão que vocês tiveram. E agora, Carlinhos, a gente está indo mais para uma parte do podcast que é uma parte mais motivacional, que eu gosto de sempre interpretar como se tu estivesse tendo uma conversa com os nossos ouvintes, que são empreendedores que estão aí na batalha do dia a dia, empreendendo que nem a gente, ou estão pensando em empreender. E o que tu tem a dizer, cara, para esse homem ou para essa mulher que está indo em busca do seu sonho, de ter seu próprio negócio, de conseguir aí atingir o sucesso no empreendedorismo? Qual é as tuas maiores dicas para ele aí? Cara, acho que o primeiro... Ou para ela, obviamente, né? Perfeito. Acho que o primeiro delas, uma coisa que a gente conhece também muitos outros empreendedores, donos de negócio, e uma coisa que eu e meu sócio a gente compartilha muito, que entender se a pessoa que está empreendendo, ou quer empreender, ou tem um negócio, se ela tem um autoconhecimento no sentido de o que eu quero com esse negócio, o que eu quero para minha vida, para que eu criei essa empresa. Até porque o nosso caminho empreendedor foi um pouquinho diferente de quando você analisa outras startups. A gente depende muito pouco de dinheiro de investidor, então a gente fez a gente recebeu esse investimento, o aporte do governo via uma aceleração, depois a gente só pegou um investimento anjo. A gente chegou a falar com os grandes fundos de investimento aqui em São Paulo, falou com os maiores que tem, e a gente entendeu que a gente não compartilhava com o sonho que aquele fundo, com aquele investimento teria. Então, você entender para que você está empreendendo, qual que é a sua motivação no dia a dia para tocar o negócio, porque a partir do momento que você larga seu emprego, você não tem uma remuneração, você vai ter que estar todo dia trabalhando para achar uma solução que você vai gerar valor para algum cliente, comprar a sua solução, qual que vai ser a sua resiliência em fazer aquilo? Então, acho que esse autoconhecimento, entender e ter muito claro entre a pessoa, entre os sócios, se todos estão no mesmo barco caminhando para aquele sonho. Acho que esse é um ponto inicial. Caramba, velho, faz todo sentido. E até eu queria saber, Carlinhos, se teve algum momento, porque como vocês meio que traçaram esse objetivo para vocês, teve algum momento, assim, que deu vontade de desistir? Conta pra gente. Aliás, obviamente deve ter tido muitos, né? Mas teve aquele momento, assim, que quase que a empresa foi pro brejo? Eu acho que muito do comecinho da empresa, porque como a gente sempre foi muito pé no chão, mesmo com o investimento que a gente recebeu, a gente continuou trabalhando de casa, ou de algum café, de algum Starbucks, e a gente não queria gastar dinheiro porque eu queria entender se eu tinha um produto que de fato gerasse valor e eu conseguisse monetizar em cima daquilo. Durante 1 ano e meio a gente ficou trabalhando da minha casa ou de um café, e só eu e o Felipe vendo, assim, putz, será que a gente tem mesmo alguma solução? Será que alguém vai comprar essa solução? Mas a partir do momento que a gente decidiu arriscar um pouco mais, pegou um coworking, começou a falar com as agências, começou a ter uma motivação, um trabalho mais intenso, as coisas começaram a acontecer. Então, pra gente, esse momento, quando eu lembro lá do passado e via que a gente indo super devagarzinho, você tem que arriscar, você tá empreendendo, então você tem que, de alguma forma, testar rápido, errar rápido para aprender rápido. Hein? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu desde o comecinho, que a gente leva até hoje. Cara, eu gostei muito do que tu disse, principalmente porque tu falou aí, deixou bem claro que foi 1 ano e meio, cara, tu e o Felipe
ali na batalha, tentando entender. E hoje muita gente acha que vai ter uma ideia, na outra semana já vai vender e tal. Então a gente tá muito imediatista, né, Carlinhos? Então saber, assim, ter claro que, cara, é um exercício, é um processo de autoconhecimento, que bem tu disse ali antes. Entender mesmo se a nossa motivação ela tá conectada com os nossos planos do empreendedorismo. Isso aí faz toda a diferença pro sucesso da empresa, né? Perfeito. E eu e o Felipe sempre tivemos uma cabeça muito focada em que a empresa tem que se manter a partir do dinheiro que nossos clientes vão pagar pra gente. Então, muito focado na rentabilidade para que tivesse autonomia para tomar uma decisão. E isso desde o dia zero. Eu preciso criar um produto, não uma ideia, ter uma ideia muito legal, mas alguém paga pelaquela ideia, isso está resolvendo algum problema, estou gerando valor de alguma forma. Porque se você só tiver uma ideia muito legal, mas ninguém quer comprar, você não está resolvendo nenhum problema, não gerando nenhum valor, é uma ideia, mas não é um negócio. Então, acho que o mais importante é isso, é você testar se aquele produto, solução que você criou, de fato tem alguém que você fala assim, não, putz, eu vou comprar a sua solução porque está me gerando valor. Então, acho que esse é o ponto básico, antes de definir o nome da empresa, o logo da empresa, as cores que a marca vai ter, é você ver se você de fato tem um produto que tem um fit com o mercado. Cara, perfeito, meu velho. E pra gente terminar com chave de ouro, assim, me conta pra mim, isso é um amor, mas conta pra gente, quando é que foi a virada da chave, Carlinhos? Quando é que vocês perceberam, caramba, a gente tá conseguindo, tá dando certo? A gente fundou, né, a Squid no comecinho de 2015, a gente ficou durante esse 1 ano e meio trabalhando de casa. Quando a gente começou no coworking, que o negócio começou a avançar, a gente começou a falar mais com os clientes e a gente, quando líamos livros ou matérias sobre empreendedorismo, falava-se muito de você ter uma empresa escalável, que você, no nosso caso, que somos uma empresa B2B, que você tem que ter uma plataforma SaaS, que é o Software as a Service, que você tem que escalar nesse formato, criar uma máquina de vendas para você ter uma startup que de fato funciona, que vai receber muito dinheiro de investimento e você vai ser muito grande. E a gente começou a ver que na prática as coisas são um pouquinho diferentes. E quando a gente foi para o mercado, viu que para eu fazer nesse sonho que eu lia num livro ter que levantar muito dinheiro, a gente foi ouvir o que os clientes queriam e que, na verdade, a solução que a gente tinha criado era muito legal, mas o mercado não estava maduro. Então a gente teve que adaptar a nossa solução de ser só tecnologia para uma solução que é o full service, ou seja, tecnologia com pessoas, para que de fato eu conseguisse cobrar mais caro, vamos falar assim, do cliente, para conseguir pagar meus custos e gerar mais valor. Nesse formato, que foi no ano de 2016, a gente saiu de um faturamento de 300 mil reais para 2017, que foi um faturamento de 3 milhões de reais. Então foi aí que a gente conseguiu, estou gerando valor, estou crescendo, de fato tem um negócio que consegue gerar valor, porque na nossa cabeça, se eu tivesse um negócio que eu não consigo pagar, por exemplo, um custo mensal de 50 mil reais, ou seja, uma equipe de 5 pessoas mais um escritório, como que eu vou me manter? Como que eu vou pegar um dinheiro de um investidor sendo que eu não consigo nem ver receita entrando no meu negócio? Então acho que esse momento de entender que o livro tem a teoria, mas na prática é um pouquinho diferente, foi muito importante para a gente criar uma solução diferente. Perfeito, meu velho. Que aula, meus amigos. Quantos insights, quanta coisa boa que o Carlinhos está trazendo. Casos reais, situações que ele passou. Aqui não tem só teoria, meu amigo. Aqui é tudo na prática. É tudo a galera que sofreu, que suou. Isso é demais, isso é fantástico. E pra gente terminar com chave de ouro, né, Carlinhos? Faz o merchan aí, faz a chamada, chama a galera, faz o pitch final aí pra ti. Boa, legal. Se você for um influenciador e quiser tanto ajuda em como criar conteúdo, como se relacionar com marca, pode entrar em contato com a gente no nosso site, se cadastrar como um influenciador em squidit.com.br, que a gente vai te ajudar, vai te direcionar em como você consegue se tornar um influenciador. E se você for uma marca, tiver um desafio de como estruturar o seu projeto com influenciadores, você já testou manualmente, viu que gera resultado e quer contratar uma empresa para ajudar você a estruturar um projeto, seja uma campanha pontual, seja um projeto de 12 meses, fala com a gente também no nosso site que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês. É isso aí, galera. Quer passar as redes sociais aí, Carlinhos, ou não? Não, posso passar, acho que a da Squid para gerar um apelo maior. O Instagram da Squid é o Squid IT App, Squidit App. Então, por lá, a gente compartilha muito conteúdo, muita novidade do que está acontecendo. E o nosso LinkedIn também é um canal bem forte para quem tanto está procurando uma vaga, um estágio, quiser bater um papo, tomar um café no LinkedIn. É só procurar por Squid, sozinho mesmo, que você consegue achar. Fechou, pessoal. Então, adicionem aí a Squid no Instagram, adicionem a Squid no LinkedIn. Acho que são as redes mais fortes aí. Quem quiser procurar o Carlinhos no LinkedIn, é Carlos Tristan, só achar ele. Se você gostou desse episódio, eu convido para que você
comente e classifique o nosso podcast, porque isso ajuda a gente a atingir mais pessoas com a nossa mensagem e espalhar o empreendedorismo aí, ajudar as pessoas a empreenderem. Se você quiser mandar alguma sugestão, algum comentário, indicar alguém para ser entrevistado no programa, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Me adicionem também nas redes sociais para que a gente consiga interagir e formular juntos perguntas para esses entrevistadores qualificadíssimos que a gente está recebendo. O Podcast Empreendedor está crescendo cada vez mais, entrevistando gente de altíssimo nível. Você pode ver aí que está acontecendo isso agora, nesse exato momento. E acho que a gente fica por aqui então, Carlinhos. Muito obrigado, cara, por tu estar nos recebendo. É um prazer imenso ver jovens aí com ideias sensacionais, fazendo história no Brasil, aí com o mundo à sua disposição. Então, parabéns pelo trabalho. O meu grande abraço também para o teu sócio, Felipe. Parabéns pela equipe e por tudo aí que vocês estão fazendo. Imagina, Eduardo, eu que agradeço. Parabéns você pela iniciativa, ajudar de alguma forma o empreendedorismo no Brasil. Acho que é uma forma da gente tentar mudar as coisas, criar produtos diferentes e fazer o país e as pessoas crescerem como um todo. Então, parabéns você pela iniciativa e conta com a gente precisando de qualquer coisa. Eu, como Squid, estamos à disposição. Pô, tamo junto aí. Quando vocês abrirem pros podcasters, contem comigo. Quero ser o primeiro, inclusive, a me inscrever pra ficar na história aí, na história combinado de vocês, beleza? Já tá combinado. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Valeu!